Projeto Sala de Espera, Eliane Aparecida de Castro Medeiros, de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia aos ilustres membros da banca. E, por questão de sororidade, eu quero cumprimentar a coordenadora Marta, as defensoras Adriana e Gabriela. E, por questão de igualdade e identificação das minhas raízes paraense, a metade paraense do defensor Johnny. Começo a minha fala citando uma filósofa política que eu gosto muito e eu vejo identificação do projeto ao seu pensamento. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. A Defensoria Pública tem um papel transformador. Assim, além de possibilitar o acesso à justiça, busca a efetivação dos direitos humanos, configurando a verdadeira cidadania. A grande maioria da população brasileira, juridicamente pobre, não exerce os seus direitos por puro desconhecimento. Então, é papel da Defensoria dizimar essa ignorância e apresentar os direitos e a forma de tirá-los do papel e dar voz a quem vive na exclusão. Sem contar a visão reducionista de que a Defensoria só interessa aos assistidos. Pelo contrário, a Defensoria Pública é de todos e para todos, porque a paz social é de interesse da sociedade. Assim, a defesa técnica não é a função primeira da Defensoria, que deve ser protagonista na atuação preventiva e na educação em direitos, o que o projeto Sala de Espera vem de encontro. Qual que é a metodologia do projeto Sala de Espera? Trata-se de educação em direitos, né? E como o próprio nome diz, ele é realizado na porta de entrada da Defensoria Pública, que é a recepção. Daí essa denominação de sala de espera. Trata-se de pequenos módulos de minis palestras na área do direito, da saúde, da segurança pública, da educação, da cultura e do empreendedorismo, ministrada aos assistidos por profissionais do direito, profissionais da saúde, policiais civis e militares, professores e apresentações das artes em geral, como banda de música, orquestra, monólogos, poesias. Só para ilustrar algumas palestras já ministradas, como pensão alimentícia, divórcio, guarda compartilhada, violência doméstica, saúde da mulher, envelhecimento saudável, prevenção do câncer de mama, duo de voz e violão, dicas de prevenção a furto a transeuntes, direito dos idosos, planejamento familiar, apresentação da orquestra do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, maioridade penal e por aí vai. O projeto conta com parceria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, hospitais, ONGs, Palácio das Artes, professores de música da Universidade Federal de Minas Gerais e o Movimento de Donas de Casas de Minas Gerais. Após a palestra, é aberta a perguntas ao público. Aí é a oportunidade que a gente tem de tirar a dúvida deles e, ao mesmo tempo, de ouvir vários depoimentos que eles trazem na bagagem deles. Ao final de cada palestra, a gente tem o costume de perguntar a eles se é válido o projeto e se deve dar continuidade. Outro diferencial desse projeto é que a gente busca, nos meses de março, dar ênfase aos temas referentes à mulher e ao empoderamento da mulher,
no mês de maio, direcionado à maternidade e planejamento familiar. No mês de outubro, temas direcionados à criança e ao Outubro Rosa. Mês de novembro, ao programa do Novembro Azul e assim por diante. Esse projeto está em execução desde o ano de 2015. Portanto, a gente já está no 3º ano de execução, todo mês. E só para os senhores terem uma ideia do alcance desse projeto, no ano de 2017, passaram pela recepção da Defensoria Pública de Minas Gerais cerca de 600 pessoas dia, o que significa, no mês, 3.000 pessoas ao longo da semana e 12.000 por mês. Isso só na recepção do projeto Sala de Espera, porque nessa recepção os assistidos são encaminhados para a família, para o cível, para a área do consumidor, idoso, criança e adolescente, criminal. Quais são os benefícios desse projeto? A educação em direito propriamente dita, cada agente assistido é multiplicador das informações no seu núcleo familiar e social, instiga cada cidadão a exercer os seus direitos e deveres, possibilita mudança de atitude ao assistido, levantando a autoestima ao abrir os olhos para o seu direito, facilita o diálogo com o defensor público, combate a ansiedade da espera e a angústia que cada um traz consigo na expectativa de resolver o seu problema jurídico, fortalece a dignidade daquele que o Estado, fragilizado, não assistiu no seu mínimo existencial, sem contar o acolhimento. Portanto, o projeto possibilita a promoção da cidadania por meio dos ensinamentos, seja na área do direito, saúde, educação. Qual o valor desse projeto? Eu vou falar as palavras de uma assistida após a execução da orquestra do Tribunal de Justiça, que ela se levantou de público, me agradeceu e vou tentar reproduzir a fala dela. E disse o seguinte: defensora, eu vim na defensoria, mas eu não pensei que tivesse tanta dignidade. E o meu sonho era poder entrar num teatro e assistir a um espetáculo. E eu nunca tive dinheiro para isso. Hoje, a defensoria realizou meu sonho. Então, além da oportunidade que eu tive, eu busquei aqui também dignidade. Obrigada, gente. Direito à saúde para a população em situação de rua de Salvador. Cartão SUS e Pop Rua. Fabiana Almeida Miranda, Bahia. Bom dia, gente. Bom dia. Sou defensora pública de direitos humanos em Salvador e trabalho com população em situação de rua. O meu tema é cartão SUS para Pop Rua, cartão SUS para a população em situação de rua. Histórico. Em 2011, a Defensoria Pública começou a fazer um trabalho com população em situação de rua com a nossa colega Eva Rodrigues, eu ajudando ela. E aí a gente fez... E aí nós fizemos várias reuniões e conseguimos, olha que massa, gente, cartão SUS era emitido na Defensoria Pública. Nós emitíamos através de um papel provisório e depois eles iam lá no posto de saúde e conseguiam o cartão PVC do cartão SUS. Só que em 2014, houve uma modificação na gestão interna da Secretaria Municipal de Saúde e tudo voltou ao que era antes. Estavam exigindo endereço de morador de rua para emitir cartão SUS. Completo absurdo. E exigiam também RG, o CPF, para emitir o cartão. Quem trabalha com população em situação de rua sabe que eles perdem muitos documentos. Os documentos são extraviados, são destruídos por conta da chuva,
são destruídos dolosamente por agentes de segurança pública. Então, o carro-chefe de atendimento é justamente encaminhar segunda via de documentos. Como é que eles vão conseguir emitir cartão SUS? Como é que eles vão conseguir o cartão SUS com base nisso, né? Com essa exigência? Então, nós trabalhamos reativamente. Os assistidos chegavam até nós e nós emitimos ofícios, telefonemas, com base na portaria 940 de 2011, que diz exatamente isso. Não deve ser exigido endereço de morador de rua para emitir cartão SUS. Em relação ao atendimento, atende primeiro e depois resolve a questão do cartão. E aí garante-se o direito à saúde. Nós conseguimos resolver esses casos. Aí o movimento de população em situação de rua, no final de 2014, nos procurou dizendo: vamos fazer uma atuação coletiva da defensoria, vamos resolver isso coletivamente, porque tem pessoas que não procuram a defensoria e ficam sem o acesso à saúde. Então, movimentos de população em situação de rua, militantes da área de saúde, que trabalham com população em situação de rua, professores, a ouvidora-geral da Defensoria, Vilma Reis, também participou de reuniões. Fizemos várias reuniões em 2015, fechamos um fluxo em julho de 2015, para que essas situações fossem contornadas dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Subiu para o gabinete do secretário municipal de saúde, desceu o fluxo completamente desconstruído. Resolveu a questão do endereço, mas não da documentação. E aí, o que a gente vai fazer? Porque continuou com o problema. Vamos entrar com a ação civil pública? Problema. A ação civil pública poderia travar o canal de negociação que estava aberto de qualquer maneira, né? A gente poderia ter uma decisão desfavorável, liminar. A ação civil pública demora muito lá em Salvador de processar. Então, nós ficamos... eu fiquei com medo, eu não entrei com a ação civil pública e, estrategicamente, nós decidimos dizer: não vamos entrar com ação judicial, não. Vamos resolver extrajudicialmente. Então, mudamos o foco. Vamos agendar, pautar na agenda da Secretaria Municipal de Saúde a criação do Comitê Técnico de Saúde para a População em Situação de Rua no âmbito municipal. Está previsto na resolução número 2 de 2013 do Ministério da Saúde também. Então, conseguimos uma reunião com o secretário de Saúde, Movimento de População de Rua, militantes. Nós queremos o Comitê Técnico Municipal de Saúde para pautar esse problema do cartão SUS. Tivemos reunião no Conselho Municipal de Saúde também. Queremos o Comitê Técnico de Saúde para pautar o cartão SUS. Escrevemos a portaria, a minuta, lá no restaurante perto da Defensoria Pública. Nós escrevemos a minuta, movimento de população em situação de rua, militante. Eu quero essa diretoria da Secretaria de Saúde, Defensoria Pública dentro da portaria. Em 2016, a portaria criando o Comitê Técnico Municipal de Saúde para a População em Situação de Rua foi publicada, praticamente igual ao que nós construímos, nós escrevemos. Foi um trabalho de base, de militância para cima, e o fluxo também foi criado em 2016. Temos 4 unidades de saúde que são referências em população em situação de rua em Salvador. Atende primeiro, documentação depois, mandam para a gente encaminhar para conseguir a documentação, endereço, as unidades de referência, né, que encaminharam aquela pessoa em situação de rua para o atendimento ou abrigo. O movimento de população em situação de rua é cadastrado como endereço, a Defensoria Pública é cadastrada como endereço lá, também para emitir o cartão SUS. São benefícios. Por que a gente considera a prática exitosa? Trabalho articulado, conjunto, colado, Defensoria Pública com o movimento social, com os profissionais da ponta, com os militantes. A atuação extrajudicial estratégica em que a ação civil pública foi estrategicamente rejeitada e decidiu a criação do comitê, que esse era o caminho. A Defensoria Pública redigiu a minuta junto com a militância, com o movimento. Gente, isso é extraordinário. O poder que a gente tem, a gente não sabe. O que é possível nós fazermos? Nós redigimos a minuta. A Defensoria Pública foi a primeira e a última porta. Trabalhamos tudo extrajudicialmente. Meio alternativo de justiça e de acesso a direitos, buscando cumprimento de normas administrativas e a efetividade de políticas públicas. Foi uma atuação institucional coletiva em rede, posicionando-se a Defensoria Pública não como mediadora, mas como lado. Porque nós temos lado, que é do grupo mais vulnerável, que é a população em situação de rua. Obrigada.
Garantia de imunidade religiosa a templos de povos de terreiro. Felipe Silva Noia, Bahia. Bem, bom dia. Veja bem, qual é a situação atualmente da maioria, se não de todos os municípios da Bahia, e arrisco dizer que também de todos os municípios do Brasil. O que acontece hoje é que, para o reconhecimento tributário dos povos de terreiros, dos terreiros, né, principalmente de candomblé e de umbanda, são formalizados procedimentos que são pensados nas religiões hegemônicas, né? Então, esses procedimentos, eles trazem pré-requisitos que vão violar diretamente preceitos religiosos dos povos de terreiro. Um exemplo disso são, por exemplo, as fotos. Para você, no procedimento de imunidade tributária, de reconhecimento dessa imunidade tributária, se exige uma vasta documentação, dentre elas a foto das partes internas do terreiro. E, para quem não sabe, dentro dos terreiros de candomblé que eu conheço, né, as pessoas têm algumas áreas que são interditas para pessoas não iniciadas, tá certo? Então, quem não é iniciado no candomblé não pode ter acesso a esses lugares. E muito menos tirar foto. Foto não pode tirar nem mesmo quem é iniciado. Então, o procedimento para o reconhecimento de imunidade, ele é pensado nessas religiões hegemônicas, principalmente as católicas e as cristãs. Então, na prática, esse procedimento ele vai inviabilizar o reconhecimento da imunidade para os povos de terreiro. Então, por exemplo, só a título exemplificativo, lá em Camaçari, o município, Camaçari no interior da Bahia, na região metropolitana da Bahia, o município já tinha feito mapeamento de estava entre 50 e 60 terreiros na primeira etapa do mapeamento, e desses terreiros, nenhum tinha conseguido a imunidade tributária, enquanto igrejas católicas e igrejas evangélicas conseguiam. E nenhum deles tinha a imunidade reconhecida, tá certo? Apenas um deles tinha a isenção, porque era um terreiro muito antigo que já era tombado, então o procedimento ficava facilitado para esse terreiro. E aí a prática parte dessa perspectiva de que esse procedimento estabelecido é uma forma de intolerância religiosa institucionalizada e que constitui uma forma de discriminação indireta. E essa discriminação indireta vai ser o quê? Vão ser procedimentos que, a princípio, parecem ser procedimentos neutros, mas que, na prática, acabam obstaculizando o exercício ou a garantia de algum direito. Então, a imunidade tributária é muito claramente uma forma de discriminação indireta, porque se estabelece esse procedimento que, a princípio seria neutro, porque seria para todas as religiões, para todos os grupos religiosos, mas que na prática acaba afetando e impossibilitando, na verdade, o reconhecimento de uma garantia constitucional por um grupo específico, que são os povos de terreiro. Tá certo? Então, se parte dessa noção e da necessidade de que essa discriminação direta, que configura uma intolerância religiosa institucionalizada, ela deve ser combatida através de políticas públicas e de formação e de aplicação de ações afirmativas, tá certo? Então, o que foi que a Defensoria fez lá em Camaçari? A Defensoria da Bahia fez lá em Camaçari. O primeiro passo foi que, quando eu cheguei lá em Camaçari, eu reuni a sociedade civil, os representantes de terreiros, para saber quais eram, primeiro, as demandas principais desse grupo. E a principal, a que foi reiterada por eles, seria o reconhecimento da imunidade tributária. Tá? Aí o que aconteceu? A gente entrou em contato com a Secretaria de Cidadania e Inclusão, Secretaria Municipal, lá, para ver como é que a gente poderia fazer essa alteração. E, na época, estava tendo um procedimento da própria Secretaria de Cidadania e Inclusão para a criação de um decreto semelhante ao decreto que teve em Salvador, que reconhecia os povos de terreiro. E a pessoal da Secretaria pediu para a Defensoria minutar, dentro desse decreto, a possibilidade de se reconhecer a imunidade a partir do próprio mapeamento que já estava sendo realizado pelo município. Porque em Camaçari o que acontecia é que
e o município reconhecia que determinados imóveis, com endereço, com nome de proprietário, com tudo, que aqueles endereços ali, que aqueles imóveis eram templos religiosos, tá certo? Mas, mesmo com esse reconhecimento formal pelo município, eles não garantiam a imunidade tributária. Então, o que foi que a Secretaria queria e que pediu para a gente ajudar eles na minuta desse decreto? Que acrescentasse nesse decreto o reconhecimento dos terreiros, dos povos de terreiros, né, que são várias denominações, e, além disso, que o próprio mapeamento já fosse suficiente para o deferimento da imunidade. A gente fez esse trabalho junto com a Secretaria de Cidadania, mas o prefeito não acatou. E aí a gente tentou algumas reuniões com a prefeitura, mas a prefeitura sempre se esquivava de enfrentar essa questão. E aí eu senti a necessidade de ajuizar um mandado de segurança coletivo para chamar a atenção da prefeitura. Tá certo? Então, a gente entrou com esse mandado de segurança para incentivar que o município viesse conversar com a gente. E aí, eu não sei porquê, mas acredito que também seja basicamente por conta da intolerância religiosa, que já está imiscuída também no Poder Judiciário, em mandado de segurança coletivo, o juiz decidiu marcar audiências de conciliação. Tiveram 3 audiências de conciliação nesse processo já. Mas logo na primeira, a própria Secretaria da Fazenda se mostrou bastante propícia à regulamentação dessa situação e à criação de um procedimento adequado aos preceitos religiosos dessa religião. Então, acabou sendo suspensa esse processo, até porque, em conversas com o juiz, eu achei mais prudente tentar resolver administrativamente. Então, a gente acabou suspendendo e tiveram algumas reuniões com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Cidadania e com o movimento social também representativo dos povos de terreiro. Dessas reuniões, a gente conseguiu formalizar um acordo em que o município, através de suas secretarias, a Defensoria e o movimento social participaria de um grupo de trabalho interinstitucional para a análise do procedimento atualmente utilizado e a reformulação desse procedimento, até porque existiam muitos requisitos que nem na legislação municipal eram cobrados. Atualmente está nessa fase do trabalho do grupo. Mas por que essa prática eu considerei exitosa? Primeiro, porque houve um retorno da confiança dos povos de terreiros na Defensoria, que passou a procurar a Defensoria para outros casos, principalmente de intolerância religiosa, certo? E convite também para outros, para se falar sobre a tutela das religiões afro. E um segundo resultado que é prático, que é a formalização de um acordo com força executiva, inclusive, onde o município reconhece a necessidade de rever aquele procedimento que é violador de preceitos religiosos dos povos de terreiro, né? E essa prática é um pouco até que essa prática e a prática da Defensoria na Bahia até meio que contrasta com algumas coisas que foram ditas no painel anterior, ou no painel de ontem, sobre intolerância. Porque a gente ouviu aqui que algo do tipo, o direito não pode abarcar tudo, não pode fazer muita coisa em relação à intolerância religiosa. Felipe, na verdade, a gente pode temos fazer bastante coisa. Obrigada. Mas obrigado. Papel de carrasco é horrível, né? A próxima prática é integração e inclusão, pela Giana Cruz de Assis Silva, do Espírito Santo. Bom dia a todos. Sintam-se todos, por favor, cumprimentados, nós temos pouco tempo. Então, a prática que eu venho apresentar se chama Integração e Inclusão, e ela vem de uma inquietação dessa defensora pública. Na verdade, inquietação não é a palavra correta. Da agonia, porque aqui eu estou falando de saúde mental, então, da agonia dessa defensora pública ao assumir uma defensoria de órfãos e sucessões. E aí eu fui tentando
me familiarizar com a nova defensoria em que eu estava titular, e fui descobrindo como a atuação da defensoria nessa área, ela tem sido negligenciada. Né? Então, eu criei esse projeto, eu fiz um diagnóstico, eu assumi em 2015, e com o diagnóstico eu fui descobrindo as coisas que eu precisava mudar. Em 2015, eu entrei nessa defensoria. Em 2016, em maio de 2016, eu abri a portaria, onde eu criava o Integração e Inclusão. E o projeto, basicamente, é integrar a defensoria pública, no caso do meu território de Vila Velha, a rede de saúde mental, de atenção e a saúde mental, né, para que eu pudesse conhecer essa rede. Então, eu fui conhecer essa rede, entrar em contato com a Secretaria de Saúde, CAPES, e aí eu fui conhecer como a rede é deficitária, e a gente se depara com coisas assim absurdas. Vila Velha é uma cidade que está se aproximando a 500 mil de habitantes, e é uma cidade que só tem um CAPES, 2, e ele é AD. Uma pessoa, um paciente com transtorno mental grave em Vila Velha, ele é tratado na unidade básica de saúde. Isso é muito grave. E fui, através dessa integração com a rede, né, descobrindo aquilo que eu estava assumindo, né, o buraco que eu tinha me metido. E com essa integração eu consegui realizar alguns fluxos. E eu tenho que aqui explicar para os senhores, o Espírito Santo tem algumas peculiaridades. As internações compulsórias, elas são da competência das varas de órfãos e sucessões no Espírito Santo. Então, além de curatelas, tutelas e a parte sucessória, nós ainda atuamos nas internações. E essas internações do Espírito Santo, elas são algo muito recorrentes. Em 2016, como vocês podem ver aí, foram mais de 33 milhões gastos com internações, só com internações. Né? A maioria por drogadição, mas também por transtorno mental, e todas estão sob a minha atribuição, pelo menos na cidade de Vila Velha. Né? Então, a gente foi construímos um protocolo de atendimento, né, junto com essa rede, para fazer um fluxo, e que essas pessoas pudessem porque antes, o que é que acontecia? A pessoa chegava na Defensoria Pública com um laudo médico psiquiátrico, com 5 linhas, dizendo, olha, uso excessivo de álcool e drogas, precisa internar. Ou, olha, ele tem esquizofrenia, está em surto, precisa internar. E se internava. E hoje, se um advogado entrar com essa ação, ele consegue internação, porque o juiz interna. É simplesmente a batata quente para o judiciário vai ficar com a batata quente e manda para o Estado. Mas a defensoria precisa ficar um pouco com essa batata quente, senhores defensores. A gente precisa entender que é nossa tarefa mudar essa lógica manicomial, sim, porque o manicômio ele não acabou, não. E ele não vai acabar nunca. Sabe por que o manicômio não vai acabar? Porque ele é da lógica humana. Louco ou drogado do meu lado é um espelho que eu não quero ver. Porque não existe prevenção contra uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Então, o projeto ele é muito grande. Ele não fala só disso. É difícil em 8 minutos. Né? Mas ele é inclusão também porque eu preciso incluir essas pessoas. Pessoas que acham hoje que não tem direito de estar numa praça pública. Porque ele tem um transtorno mental. Porque ele tem um uso abusivo de álcool e drogas. Eles não têm direito de ir a um órgão público. E se ele vai, ele é discriminado. E é por isso que nós temos as etapas do projeto, né? A identificação da rede que fizemos, os grupos apoiadores da sociedade civil, descobrimos toda a demanda de saúde mental de Vila Velha, fizemos parcerias, inspecionamos RTs, residências terapêuticas. Muitos defensores não sabem o que é isso, mas precisam ir numa residência terapêutica para entender o que é que o manicômio faz com a pessoa. Pessoas que ficaram 40 anos no manicômio, que hoje precisam de ajuda até para colocar uma colher na boca, e nunca mais vão conseguir a autonomia que elas deveriam ter, porque foram tratadas dessa forma. Então, nós criamos o protocolo de atendimento para as internações, que diminuiu em 30% as internações compulsórias no município. Essa aqui nós temos fotos das residências terapêuticas que nós estamos inspecionando. A defensoria, através de uma proposta minha, mudou o nome, porque isso é simbólico.
É grande, colegas. Ficou grande. Desculpe os colegas do Espírito Santo, mas eu não consegui fazer de outra forma. É Defensoria de Órfãos, Sucessões e Proteção à Pessoa com Transtorno Mental e Deficiência Intelectual de Vila Velha ou de Vitória. Porque é simbólico e precisa ser simbólico. Essas pessoas precisam entender, elas precisam se sentir inseridas. Nós fazemos semanas de saúde mental, encontros com familiares para diminuir essas internações, explicar o que é internação, e semanas de saúde mental. Esse ano fizemos capacitação dos nossos funcionários para saber como é que chega um paciente com surto, né? Uma pessoa gritando lá. Como é que você atende essa pessoa? Para onde você encaminha? Ele está gritando porque talvez seja o último recurso que ele teve. Esse homem, essa mulher já recebeu muito não da vida. A defensoria precisa ser o primeiro sim na vida dele. Então, deixemos isso, essas barreiras atitudinais, elas têm que parar. E se não formos nós, quem será? A Constituição diz que somos nós. Nós fomos desenhados para isso. Minorias, estamos falando aqui de minoria, parece que tem umas minorias dentro das minorias. Eles não têm voz. A Amélia Rocha costuma falar de sinfonia da democracia. E eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque se existe uma sinfonia da democracia, a defensoria precisa ser o coro. Nós precisamos ser o coral. E eles precisam ter em nós reconhecidas as suas vozes. Então, aí nós temos alguns eventos dos nossos usuários de saúde mental, participação de Semana de Drogas. Essa semana que teve participação esse ano do Paulo Amarante, se vocês não conhecem, procure conhecer, excelente. E eu tenho que terminar aqui, pelo amor de Deus, e eu vou passar pelo menos só um dos vídeos, porque se eu tenho que falar do que é exitosa essa prática, eu deixei que eles falassem por mim. Olá, meu nome é Daildo Magalhães, eu venho aqui falar da Defensoria Pública de Vila Velha, através da doutora Jeana Cruz, que realizou a Semana de Integração e Inclusão à Saúde Mental, uma questão de todos, com o objetivo de fortalecer os grupos e não deixar perdermos os direitos já garantidos. Esse encontro foi de suma importância para todos os usuários, familiares e profissionais da área. Dentro desse encontro, participamos do Cine Defensoria, com a presença do Dr. Paulo Amarante, e na oportunidade assistimos o filme Nise, No Coração da Loucura. Nós, usuários, agradecemos à doutora Jeana Cruz pela incansável luta conosco. Um abraço a todos. Esse é o Daildo Magalhães, escritor capixaba, esquizofrênico, e ele costuma dizer que a esquizofrenia para ele fez de uma escada, porque ele só aprendeu, ele só voltou a estudar depois que ele foi diagnosticado. Muito obrigada, eu espero que tenha conseguido contribuir com alguma coisa. A atuação da Defensoria Pública no segundo turno das eleições municipais na região metropolitana de Vitória, no contexto das ocupações das escolas pelo movimento secundarista de 2016, apresenta Hugo Fernandes Matias, Vivian Silva de Almeida, do Espírito Santo. Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do Johnny e da Marta. É muito gratificante para nós do Espírito Santo podermos apresentar essa prática aqui no Congresso, termos mais essa oportunidade. Queria cumprimentar todos os meus colegas do Estado do Espírito Santo, informar que essa prática que nós estamos trazendo é uma prática coletiva, envolve os colegas do Núcleo da Infância, os colegas do Núcleo de Direitos Humanos, o Núcleo de Moradia, o Defensor Geral, o Subdefensor Geral, colegas de outros núcleos que se voluntariaram, os nossos servidores, estagiários, inclusive os motoristas que trabalharam muito para nos auxiliar. Dito isso, e como tenho pouco tempo, sou eu que piloto aqui? Como avança? Para baixo? Não está indo não. Alguém pode avançar para mim e segurar o tempo, se for possível?
Acho que tem um problema técnico aqui com a apresentação, mas a gente consegue conversar assim mesmo. Por favor, desconta o tempo, é muita coisa. Ah, apareceu. Começa de agora, quando aparece a apresentação? Começa de agora. Ah, maravilha. Isso aí. Então, pessoal, o que acontece? É a atuação da Defensoria Pública no segundo turno das eleições na região metropolitana de Vitória. Na realidade, o tema, embora tenha se exaurido a grande parte principal dessa atuação no ano passado, ele é um tema muito atual. Ele tem a ver com a discussão, com a defesa da democracia, principalmente após a ruptura de 2015 que nós tivemos, e a Defensoria se coloca como uma instituição para a defesa da democracia nos termos da Constituição. Em relação a esse tema, nós tivemos um grande protagonismo dos estudantes, trazendo a discussão em relação à PEC que tratava dos gastos e às alterações da Lei de Diretriz e Base da Educação. Esse tema, ele floresce em diversos estados, e nós sabíamos que ele chegaria no estado do Espírito Santo. Nós acabamos tentando entender como as defensorias estavam se posicionando nos outros estados. A partir dessa conjuntura nacional, quando o movimento chega no estado do Espírito Santo, a primeira providência adotada pelos núcleos de direitos humanos e pelo núcleo da infância foi o de se colocar como mediador, tentar trazer o diálogo para que não houvesse o recrudescimento das forças policiais em detrimento dos adolescentes, e isso gerasse mais demanda para a Defensoria Pública. Ora, atuamos numa situação de prevenção em relação à defesa de direitos humanos, evitando as lesões. E aí a Defensoria Pública expede 2 recomendações. E essas recomendações, elas têm conteúdo dirigido para os alunos e para o poder público. Fizemos questão de entregar na Secretaria de Estado de Direitos, na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Justiça, e conversar colocando a Defensoria à disposição. Logo após, numa sexta-feira, os nossos WhatsApp já estavam sendo inundados por vídeos e denúncias, inclusive a mídia alternativa fazendo contato com a Defensoria, foi uma loucura. Nós fomos para a primeira escola, para a escola que acabou sendo a referência para o movimento no estado do Espírito Santo, apresentamos a Defensoria Pública e conversamos com essa escola, com os alunos, no sentido de conscientizá-los do exercício de direitos dele, do exercício dos direitos políticos, e também de que a Defensoria estava à disposição para conversar com o poder público, para evitar conflitos e confrontos. O tempo vai passando e a ocupação no Espírito Santo, ela surge um pouco atrasada, e às vésperas do segundo turno da eleição. Então a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Federal e o TRE, eles começam a ficar preocupados com a possibilidade ou não da realização das eleições. A Defensoria Pública, então, ela começa a conversar com alguns magistrados eleitorais, e a gente descobre num determinado dia que haveria uma reunião da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e do TRE. Nós conversamos com o então Defensor Público Geral, Dr. Leonardo Ogione, e colocamos ele a par da situação e falamos: Léo, né, muito nosso amigo, a gente chama o Léo, assim como a gente chama o nosso subdefensor de Bahia, eu não sei nem se pode chamar ele assim, é o nosso Fábio Bittencourt, a gente tem uma relação de proximidade. Falamos: Léo, a gente tem que defender que a Defensoria pode realizar o diálogo, não vamos deixar expulsar esses alunos, estamos num momento muito delicado do país, a Defensoria tem a sua responsabilidade. E aí o Léo foi na reunião e conseguiu, perante a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, defender a posição da Defensoria Pública praticamente sozinho. A Justiça Eleitoral, então, ela adere à ideia de um grande acordo, e a Defensoria Pública começa a articular com os alunos para a formulação desse acordo. O acordo, ele é executado, ele é elaborado, e nesse particular nós conseguimos levar os alunos à Justiça Eleitoral. Deixa eu pegar o slide aqui. Cadê o slide? Estou perdendo tempo. O acordo. Nós levamos os alunos para a Justiça Eleitoral e nós sentamos com os alunos e formalizamos um acordo que as duas ideias forças eram: não vamos expandir, pelo menos nesse momento inicial, para não assustar a Justiça Eleitoral, as ocupações, e a Justiça Eleitoral se comprometeria de devolver as escolas para os alunos. Feito isso, nós tivemos um problema. Muitos alunos não se sentiram representados por essa reunião. E aí o processo de ocupação se expandiu, gerando muito tumulto e nervosismo na Justiça Eleitoral. E foi criado um grupo de WhatsApp, e a gente conseguia sentir um termômetro dos juízes e dos promotores querendo a desocupação em determinado momento. E aí a Defensoria volta para as escolas, os defensores vão para as escolas, a gente procura novas lideranças para tentar construir e reforçar o acordo. Teve um momento muito interessante que, após a realização do acordo e a expansão das ocupações, eu tive que dar uma entrevista de manhã, eu achando que o acordo não ia funcionar já por conta do aumento, e o repórter me perguntou: e o que tem que fazer? Não ocupa as escolas, tem um acordo em vigor e ele está funcionando, e querendo disseminar que o acordo tinha que ser cumprido.
O que aconteceu foi que os alunos começaram a entender a necessidade de cumprir o acordo e os defensores voltam para as escolas com os juízes, os promotores, para tentar celebrar os acordos num grande trabalho de mediação na região metropolitana de Vitória. Teve uma situação muito interessante, o meu telefone toca, sexta-feira à tarde, e aí eu tenho um pedido do defensor geral me falando: Hugo, nós estamos com um problemaço em Cariacica, os alunos não estão recebendo os juízes e promotores e disseram que só vão recebê-los com a defensoria pública. E eu falei assim: é sério, Léo? Eles não estão, eles bateram a porta na cara do juiz e do promotor? Hugo, tá muito difícil lá. A gente foi correndo para Cariacica e eu vivi para ver os filhos das empregadas, dos pedreiros, dos ajudantes de pedreiro, dizendo que não conversavam com o juiz e com o promotor se o defensor público não estivesse lá. E eu entrei nas... É emocionante mesmo. E eu entrei na escola e consegui falar com os meninos, sem o juiz e sem o promotor, e falei: olha, celebra o acordo, pode confiar neles. Inclusive, teve um personagem dos que mais se destacaram. Eu perguntei nessa escola: quem é você? Eu sou aluno, e você, e você. E aí um rapaz com um cordão bem diferente, de prata, meio grande assim. Eu falei: e você? Eu sou um amigo da comunidade. Perfeito, pode ficar aqui na reunião. Eu que não vou tirar um amigo da comunidade da escola. E aí nós conseguimos celebrar esse acordo nessa escola, em todas as escolas. Só que ainda tinham focos de expansão do movimento de ocupação. Eu tenho 3 minutos, vai ficar mais rápido agora. E aí, na hora que a gente conseguiu celebrar o acordo, a Justiça Eleitoral, na sexta-feira, num feriado, ela se reúne, porque eles estavam preocupados ainda. O MPF ajuiza uma ação coletiva, para desocupação das escolas. E aí o Léo me liga e fala: Hugo, o MPF entrou com uma ação, ainda está tendo foco, o grupo de WhatsApp está uma loucura, o que a gente faz? Olha, não vamos contar muito para todo mundo e vamos continuar indo nas escolas. A gente se coloca aquela sexta-feira à disposição do juiz, o juiz reclama: está tendo problema aqui na minha escola. Doutor, a gente está à disposição, a gente vai conversar. Eu fui numa escola na sexta-feira à noite, Clotilde Rato, e a gente tinha acabado de ver o juiz e os funcionários da Justiça Eleitoral sendo um pouco intransigentes com os alunos e não conseguiram celebrar um acordo. Nós fomos lá e celebramos o acordo. E nesse momento, aquela tensão, porque a decisão da Justiça Eleitoral quanto ao deferimento ou não da liminar estava por sair. E aí a gente ficava no WhatsApp, todo mundo: olha, nós estamos à disposição para tentar construir uma relação de confiança com a Justiça Eleitoral para indeferir aquela liminar, mesmo sem a gente ter peticionado no processo, o que foi muito legal. Por volta das 18, 19 horas, sai a notícia no jornal: a liminar foi indeferida. Nós ganhamos, mas a gente ainda precisava conversar com as últimas escolas. Eu lembro que a última escola fomos eu e um colega nosso, Pedro Pessoa, assim que a gente chama ele. Ele é Pedro Pessoa Temer, mas a gente não chama mais de Temer. É Pedro Pessoa. E um abraço para o Pedrão. E aí, a gente conversou com o Pedro, fomos atendidos por uma escola à noite em Serra, que é o município mais violento do Brasil para adolescente, maior índice de letalidade de adolescente, e nós fomos um pouco hostilizados pelos alunos, nos deixaram na chuva, pediram nossas credenciais: vocês são defensores públicos? Somos defensores, a gente veio para defender o acordo. E aí eles nos deixaram entrar na escola, nos levaram por toda a escola, fizeram a gente passear a escola, mostraram como estava a escola, as intenções deles. Em determinado momento a gente achou que eles não iam aderir, e eles aderiram. No dia seguinte, as eleições funcionaram normalmente, as reportagens foram no sentido de que os alunos não criaram confusão, não tiveram problemas. Nós fomos, inclusive, eu falei muito rápido e perdi o controle do slide, mas em determinado momento houve um elogio da Justiça Eleitoral nominal aos defensores públicos para registro. Fala só o elogio, porque eu tenho que concluir. Tá. E a maior das vitórias foi colocar a defensoria como protagonista desse processo e o reconhecimento pela Justiça Eleitoral do direito de opinião e manifestação política dos alunos, porque eles devolveram as escolas para os alunos no final, e a ocupação continuou e eles conseguiram conviver. E muito obrigado. Impressionante. Prática rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, da Barra do Garças, Lindalva de Fátima Ramos, Ellen William Curique, Augusta, não sei falar isso, Martins Gomes Negrão Nogueira.
Nossa, eu não faço nem corrida, gente. Bom dia a todas essas lindas e maravilhosas e queridas aqui presentes. E eu não poderia deixar de dizer bom dia a vocês também, queridos e maravilhosos homens, né? E todos aqueles que aqui estão. Bom dia à banca examinadora, é maravilhoso ver essas 3 mulheres aqui nessa banca e esse querido enfeitando aqui essa mesa. Parabéns. Então, o nosso projeto ele é muito extenso, vou tentar falar rápido. A defensora pública e o defensor público, eles são a individualização do social. A integração com a sociedade é a obrigação de cada um de nós que escolhemos essa profissão árdua, mas extremamente dignificante. A violência doméstica no Brasil, ela é assustadora, com números muito elevados, e nós não poderíamos deixar de trabalhar essa questão por entender que ela é de saúde pública e a família, se não está bem, a sociedade não vai bem. Isso independente do tipo de família que seja. Por isso, o núcleo de Barra do Garças, na pessoa desta defensora, criou e idealizou o projeto Rede de Enfrentamento, que dentro desta rede nós temos também a rede de atendimento, não só a rede de enfrentamento, e nós então começamos a trabalhar vários eixos de atuação, implementar vários eixos de atuação que pudessem surtir efeitos a curto, médio e longo prazo, pois sabemos que isso já vem ocorrendo há muitos e muitos e muitos anos, é uma experiência negativa secular e nós não resolveríamos esse problema da noite para o dia, mas também não poderíamos deixar as nossas vítimas desatendidas. Então, eixos de atuação a curto, médio e longo prazo. Nós também não poderíamos deixar de lembrar a vocês aqui que essa nossa logo que vocês estão vendo, ela já está em processo de registro comercial, para que ninguém se apodere dela. Nós também já estamos agora com utilidade pública municipal já reconhecida no município de Barra do Garças. Nós agora em maio, nós constituímos uma associação civil sem fins lucrativos, pois já estamos em 4 anos de atuação, para que nós então possamos ser personalidade jurídica, recebermos doações de simpatizantes e do poder público. Já estamos recebendo agora, já recebemos quase 30 mil reais para nossa mostra de teatro agora no final do ano. Tá? Agora, em março desse ano, nós recebemos a premiação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública como uma das 3 práticas melhores do Brasil, concorrendo também com a sociedade civil. Que nós, então, estamos realmente fazendo a diferença em Barra do Garças. Em março agora, nós estaremos em Londres, apresentando a nossa prática lá para a Polícia de Londres. Então, para a gente é muito, muito prazeroso poder fazer essa diferença. Estou falando alto, né? É meu tom de voz. Então, gente, olha só, expectativa. Essa nossa prática, ela é desenvolvida com 5 eixos de atuação, que vocês estão vendo aí, ó, rede de atenção e proteção social à violência doméstica, curto prazo, aplicação humanizada do procedimento legal, que envolve muito o judiciário, educação permanente dos agentes sociais, a gente tem capacitações recorrentes, elas são no máximo trimestrais, tá, de todos os envolvidos, e temos a prevenção e a sensibilização social. Os aspectos inovadores da prática, nós trabalhamos ancorados nos princípios da democracia, interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, integralidade, transversalidade. Porque só assim nós poderemos realmente obtermos resultados. Não adianta nós brincarmos de prática, nós temos que trabalhar cientificamente. Nós aqui temos o eixo. Nós temos o fluxograma, que vocês podem verificar aí, um fluxograma devidamente organizado, tá? Para que ele seja seguido. Nós temos aqui a rede de enfrentamento com todos aqui, né? A mulher no seio aqui no centro e todos à sua volta. Nós temos aqui, gente, olha um resultado dessa prática. Nós começamos em 15 de maio de 2013. Em 2012, nós tivemos 4 feminicídios, 2013, 1, quando a gente começou, e até hoje nunca mais tivemos um feminicídio. Isso para nós é motivo de muita alegria mesmo, nos dá aquele amor.
Aqui é a rede, nós temos, acabamos com a cifra oculta, que não se fala mais cifra negra, cifra oculta. Nós acabamos com essa cifra oculta, vocês estão vendo, de 2007, a gente começou em 2013. Viram a elevação das denúncias? O povo confia nas autoridades agora. Eles denunciam, as mulheres procuram a nossa ajuda. Medidas protetivas também que começamos a contabilizar em 2015. Nós tivemos uma redução drástica da reincidência, 2,8% apenas daqueles que passaram pelas nossas oficinas. Ai, Jesus! Aqui foi o nosso reconhecimento social, a gente foi meritologista, a gente recebeu aí a premiação das práticas inovadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui nós reformamos toda a delegacia da nossa cidade, toda. Olha só o antes, agora a inauguração. Tá? Maria da Penha recepcionando lá, ela nos autorizou, viu gente, que ela teve em Barra do Garças, brinquedoteca, jardim de inverno, tudo de bom e de melhor para as nossas vítimas, tá? E para as crianças também. Celeridade nos pedidos de medidas, 24 horas no máximo, se pede, se defere e se cumpre, tá? Porque o Judiciário também é parceiro, o Ministério Público também é parceiro, todas as instituições públicas ligadas direto ou indiretamente e também as privadas com responsabilidade social. Nós temos aqui também... Ai, gente, não corta meu tempo aí, não. O eixo de atuação, que é a rede de atenção, as mulheres já saem da delegacia com o atendimento agendado no CREAS. Elas já vão para o assistente social e o psicólogo para fazer seu primeiro atendimento, já da delegacia, tá, gente? Não é depois, não, é imediatamente. Nós temos aqui, ó, os atendimentos do CREAS que aumentaram sensivelmente. Antes o CREAS praticamente não atuava nessa área. Agora eles atuam veementemente, né, por causa da rede de enfrentamento. Aqui nós tivemos a visita técnica em Curitiba, agora em agosto. Quantos minutos aí? Porque a gente está implantando em Barra do Garças a patrulha Rede de Frente Mulher Protegida. Nós teremos também a fiscalização das medidas protetivas para que realmente nós fechemos esse círculo de proteção às mulheres e a toda a família, seja ela de que forma ela for. Essa aplicação humanizada da lei, lá no fórum, mudou todo o procedimento. A mulher lá agora ela é a rainha do ambiente, tá? Para que ela se sinta segura e acolhida. A educação permanente dos agentes sociais, que a gente faz rotineiramente, que são as capacitações. Polícia Militar, Politec, mudamos todo o ML completamente. Núcleo de pesquisa, nós temos várias pesquisas e vocês verifiquem que em Barra do Garças não é preponderante a renda, viu gente? Não é preponderante a renda mensal. Muitas mulheres que têm boa renda denunciam, tá? Aqui é a Faculdade Catedral que fez para nós aqui a pesquisa, né, da renda salarial. A prevenção e sensibilização social. Temos cartilhas, pit stops, palestras, mostra de vídeo com mais de 18 países visitando o nosso blog, está aí, 13, 18, 19. Temos aqui o selo para as empresas apoiadoras, né? Maria da Penha, carta de agradecimento da Maria da Penha, falando que foi o evento mais organizado que ela já foi na vida dela, foi em Barra do Garças. Corrida Maria da Penha, unindo o esporte, né, que eu vou correr também com o enfrentamento à violência. Aqui, ó, todo mundo envolvido, coisa maravilhosa. Lindalva. Tá, acabou. Tempo esgotado, mostra de teatro e construção coletiva. Nós estamos com o manual para todo mundo, se quiser implantar a rede. Obrigada. Obrigada, Lindalva.